Neo Summit AI, primeiro evento do Neofeed para discutir o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Quem está aqui comigo agora é Quintela, chairman do grupo VML no Brasil. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial na publicidade. É um tópico que dá para manga, né? Porque a gente tem questão de direitos autorais, novos personagens, novos influenciadores. Recentemente a gente teve um caso, né, da Marisa Mayer, que é uma personagem que ganhou fama nas redes sociais e começou a ser usada também para comerciais. Como que fica a questão de direitos autorais? A publicidade tem visto a inteligência artificial como uma aposta para novas caras, né, para a publicidade? Obrigado aqui pela entrevista. Com toda certeza, mais do que uma aposta, eu acho que a publicidade tem visto a inteligência artificial como uma oportunidade ou como uma aliada. Mas só que não só no setor da publicidade, do advertising, existem desafios e entre eles a questão do direito autoral, né? Porque no final do dia a base de tudo isso foi criado por um humano e esse humano tem direitos sobre essa criação. Então acho que com cuidado e com toda a questão de governança das empresas, das multinacionais, a gente tem visto isso como uma oportunidade. Agora, tem que tomar cuidado para a oportunidade também não ser um mar, uma seara de oportunistas, né? Em relação a facilitar o trabalho, ganhar uma qualidade, desrespeitando os processos naturais de qualquer tipo de ferramenta nova, assim como o AI também. Então a gente teve aí festivais de criação que é um pouco mais solto, né? Pelo mundo inteiro, né? Os publicitários participam muito disso para realmente exacerbar a sua condição criativa e o AI tem sido um aliado bacana se usado da maneira correta, se usado de acordo com que o cliente, que nós trabalhamos para os nossos clientes, né? Então se os clientes estão alinhados, o marketing está alinhado com a gente, mas eu acho que tem muita coisa que está chegando por aí bem bacana dentro das 4 linhas do campo, que realmente não é uma evolução. Na minha opinião, é uma revolução na propaganda, principalmente nesse processo criativo. E como tem sido a demanda dos seus clientes por caras, rostos de inteligência artificial? Você acha que os personagens de inteligência artificial podem tomar o lugar, né, dos atores, das modelos, dos influenciadores digitais? Tenho certeza que não. A demanda existe, mas como a gente diz na propaganda, depende do briefing. Então assim, tem o briefing ou tem o pedido de uma campanha ou de um filme ou de uma campanha só de print que a inteligência artificial ou esses personagens que você fala, eles cabem muito bem. E tem outros que não têm a menor noção do que se deve colocar em relação à inteligência artificial, porque, como diz a minha mãe, não orna. Tem uma hora que não orna. Então você tem que ir com puro realismo, com atores verdadeiros, com atrizes verdadeiros, com modelos verdadeiros. Então eu acho que assim, depende muito do briefing que isso acaba te levando para um lado ou para o outro. Mas volto a dizer, a inteligência artificial na propaganda é uma aliada como nunca teve antes. Agora, tem tecnologias, né, como o Véu, lançado recentemente, que permitem criações que parecem muito realistas, né? A gente teve até um caso de uma prefeitura fazendo um comercial de uma festa junina completamente com a inteligência artificial. Como que fica a questão do custo? É mais barato usar a inteligência artificial para propaganda e publicidade do que o modelo antigo, o modelo tradicional? Olha, se bem colocado, se bem adaptado, com toda certeza o custo é realmente muito relevante o que se baixa em termos de preço. Mas até estava tendo de uma empresa que saiu na mídia agora semana passada dizendo que fez uma série de filmes 100% com inteligência artificial para a internet e que foi pela metade do preço. E aí até escrevi, eu falei, tomara que não tenha sido pela metade do alcance ou pela metade da performance. Então assim, é bacana fazer pela metade do preço, é bacana fazer mais barato, mas aí, atinge os objetivos que você quer? Então não adianta ser pela metade do preço e pela metade do alcance. Então, de novo, o que manda nessa história é a pegada do briefing, é o entendimento, é a compreensão de que você pode ir para lá ou para cá em relação à inteligência artificial. Mas no mundo da propaganda,
tem muitos outros setores e muitos outros campos que não tem muito a ver com a criatividade, aliás, que não tem nada a ver com a criatividade, que a inteligência artificial tem alcançado, né? O próprio grupo que eu trabalho há 21 anos, que é o grupo WPP, um dos maiores grupos do planeta de propaganda e de tecnologia, eles têm uma plataforma, que é o WPP Open, que é de inteligência artificial, que em muitos casos tem nenhuma relação com a propaganda. É uma empresa de tecnologia que coloca a AI própria dentro das companhias, usando para propaganda ou não. Então tem diversas maneiras de aplicar isso, que nasce pela propaganda, mas não necessariamente fica só na propaganda. E quando você fala sobre alcance e resultado, você acha que pessoas ainda conectam mais com os consumidores do que personagens feitos por inteligência artificial? É que o personagem colocado de uma maneira bem adequada, você pode embalar ele como uma música emocionante, com um texto, com uma mensagem que te traga uma empatia fora de série. Então, assim, a gente não está só falando de AI, a gente está falando, por exemplo, de animação. Existem propagandas brasileiras de animação que hoje são feitas mais de AI, pela velocidade e pelo custo, que emocionaram o país inteiro, né? Desde dos filmes da Estrela, dos jogos e brinquedos de Estrela de Natal. Tem uma série de coisas que eram feitas de animação que emociona. Então a questão de ser humano ou não, eu entendo que depende do roteiro, depende da pegada, da sonorização, de tudo que embala aquele filme e aquela campanha. Mas com certeza, ainda nem AI inventou alguma coisa mais que faça uma conexão maior com o consumidor do que o olho no olho e o olho humano de verdade, né? Então você pega casos aí de grandes artistas, Denise Fraga, que faz a campanha para Vivo, você pega a Fernanda Montenegro, que faz para o Banco Itaú, aqueles filmes de final de ano, aquilo é inacreditável, ao concurso, aquilo é incomparável, né? Aquela voz, o AI da Fernanda Montenegro está tudo dentro dela, né? Ela produz a realidade e o próprio AI. Então, eu acho que isso é incomparável. O humano jamais será substituído em vários pontos.